Graça e paz, boa noite. Que a paz do Senhor possa estar nesse momento, alcançando a sua vida, o seu coração, aonde você estiver agora. Nós estamos na presença do nosso Deus, cultuando o seu nome santo. E eu quero convidar você nesse momento a estar orando junto comigo. Feche seus olhos, nós vamos orar e nos apresentar perante a presença do Senhor agora. Nós te louvamos, Santo Deus, bendizemos teu nome, porque és digno de ser adorado, és digno de ser exaltado, Senhor. Nós nos submetemos debaixo da tua potente mão, porque sabemos que tu és Deus sobre tudo e sobre todos, és Senhor, Pai. Reinas, Senhor, neste lugar sobre as nossas vidas, que nesse momento o Senhor poderoso como é, possa operar por intermédio do teu Espírito. A tua palavra estará sendo lançada, Senhor. Estará sendo semeada, estará sendo propagada, estará sendo difundida, Senhor. Deus, Espírito Santo, que essa obra possa ser atuante em cada coração por intermédio da tua operação, Pai. Que mentes e corações possam estar cativos agora. Senhor, que haja ambiente para a tua palavra, que haja ambiente para a operação do teu Espírito e que o Senhor cumpra os teus propósitos. É o que eu oro e agradeço nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Lamentações, no capítulo 3, verso 55. Lamentações 3, 55. Amém? Está escrito na Almeida Revista e Corrigida, né? Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. A NVI está escrito assim: clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Nova Almeida atualizada, da mais profunda cova, Senhor, invoquei teu nome. Nova versão transformadora, mas lá do fundo do poço, invoquei teu nome, Senhor. Amém? Você pode assentar. Bem, irmãos, o título da mensagem nessa noite é Lamento. Lamento. Lamentos. Quem não os tem? Não é verdade? Eles podem ter nome ou ser inomináveis, mas eles existem. Fazem parte da nossa vida, frágil tantas vezes. Os lamentos fazem parte muitas vezes da nossa frágil história de vida. É preciso ter coragem para identificá-los. É preciso também ter coragem para pranteá-los. É preciso ter coragem para reparti-los com aquelas pessoas que a gente julga que tem alma capaz de ouvir, alma sensível. É preciso coragem para submeter a Deus os nossos lamentos, para que a gente possa continuar a caminhada. Se a gente não consegue fazer isso, a gente tem dificuldade de caminhar. Lamentações é o nome de um livro da Bíblia. Você já parou para pensar que a Bíblia tem um livro que chama Lamentações? Eu só posso lamentar. Né? Lamentações é o nome de um livro bíblico e, ao contrário do que muitas pessoas pensam, lamentar não é reclamar. O livro se chama Lamentações de Jeremias e não Reclamações de Jeremias. Poderia ser se fosse reclamar. O lamento é uma forma de ser sincero com Deus, sabe? A Bíblia diz em Salmos que o Senhor ama a verdade no íntimo. Ou seja, o Senhor não se agrada de nós irmos até Ele dizendo aquilo que a gente gostaria de sentir, mas não é o que a gente sente. A Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo. Ele quer ouvir o que nós realmente sentimos. E o lamento nada mais é do que uma forma de ser sincero com Deus.
é uma forma de manifestar sentimento. Você sabia que cerca de 40% dos salmos são de lamento? São salmos de lamento. E o livro de Lamentações que nós lemos nessa noite, nesse livro o profeta, ele lamenta diante do Senhor. Ele lamenta e clama a Deus, não somente por ele, mas pelo povo, porque, na verdade, a cidade foi devastada pelos inimigos, e ele lamenta no livro isso ter acontecido. Os cânticos, a gente sabe, quando a gente vai lendo as histórias bíblicas, que os cânticos faziam parte da história de Israel. A história de Israel muitas vezes é cantada. Israel sempre tinha um cântico para as situações que eles estavam vivendo. Quando a gente se volta para as Escrituras, a gente vai encontrar um povo que adora ao seu Deus com canções. A gente vai encontrar um povo que dá a Deus graças através das canções. Tem os cânticos de ações de graça. A gente vai ver episódios na Bíblia onde os cânticos de ações de graça são entoados. Lá no Miriam dançou na presença de Deus, né? Quem nunca cantou essa música? Depois que atravessaram o Mar Vermelho, Miriam dançou na presença de Deus. Miriam entoou ao Senhor um cântico de ações de graças. Moisés entoou um cântico de ações de graças. Ezequias e tantos outros. Havia também no meio do povo de Israel os cânticos de alegria que demonstravam a todas as pessoas a festividade, a celebração que existia no coração do povo. Também a gente vai encontrar os cânticos chamados cânticos de romagem, que geralmente são os salmos de 120 a 134, são os cânticos que quando eles estão subindo para ir para Jerusalém por ocasião da Páscoa, eles vão subindo e cantando. Olha que interessante, né? Eles não vão ali calado ou conversando a respeito de qualquer coisa, não. Eles vão subindo e cantando ao Senhor até chegar lá, no lugar reservado. Temos os cânticos de romagem, mas também aos cânticos fúnebres. Cânticos entoados nos sepultamentos. Né? Cânticos também de tristeza. Eles também têm lá os cânticos de tristeza que eram entoados sobre pessoas ou sobre a nação, quando eles estavam vivendo situações de calamidade por causa do pecado. As canções cantadas eram canções de tristeza. As carpideiras, né, eram pagas. É muito interessante essa cultura de Israel. Ter gente pago para chorar. As carpideiras eram pagas para entoar cânticos chorosos em ocasião de crise. E quando a gente vai ler Jeremias 9, de 12 a 19, tem lá vai depressa, manda as carpideiras apressar no choro. Vamos para frente, vamos chorar logo, para manifestar a tristeza. Ezequiel, no capítulo 19, fala para o povo algo muito interessante. Fala assim, gente, muda a música. Deus mandou cantar canção de tristeza e não de alegria. Olha, sabe por quê? Por causa do momento histórico que o povo estava vivendo, por causa daquilo que o povo está passando. Deus fala, não canta cântico de alegria não, que o momento é de tristeza. É para entoar cântico de tristeza. Mas a cultura na qual a gente vive, gente, ela abomina a tristeza e venera a alegria. Muito embora, em muitos momentos, certa tristeza seja mais nobre do que determinadas alegrias. Né? Não é nobre, por exemplo, a alegria daqueles que estão caminhando para longe de Deus. Não é nobre essa a alegria. Por isso o texto bíblico vai dizer que muitas vezes o Senhor tem mais prazer na casa do luto do que no banquete, porque lá na casa do luto eles se voltam para Deus, na casa do banquete eles se distanciam do Senhor. Nós precisamos parar de celebrar e de se alegrar quando a situação da minha família, quando a situação da família do meu irmão, do meu vizinho, do parente, do país, da nossa nação ou da igreja for de tristeza e de choro. Nós não podemos celebrar nesses momentos. Não dá para dar uma festa do lado da casa de uma pessoa enlutada, sabe? É muito incoerente, é muita indiferença. Basta de indiferença, né? O lamento é
um chamado a manifestar sentimento, sabe? Manifestar sentimento. É mostrar que tem gente ali que sente como gente, que se importa, que tem compaixão. E lendo esse texto de Lamentações, eu quero, nesse momento, que nós venhamos refletir. E eu quero falar sobre 2 aprendizados que nós temos com essa experiência de Jeremias no livro de Lamentações. E o primeiro aprendizado é: nós precisamos lamentar o fundo do poço. Jeremias está dizendo aqui que ele está no fundão do poço. Tem uma tradução que diz que lá na maior profundeza, na cova, lá no fundo, do fundo, se alguém acha que não existe o fundo, mais fundo que um poço, pode saber que tem, né? Aquele ditado de que pior que está não vai ficar, já era, gente. Pior que está, pode ficar. Sempre pode. Sempre o poço pode ser mais fundo do que você imagina. E ele está lá no fundão do poço mesmo. E é lá no fundo do poço que nós precisamos entender o que está passando com o profeta. Ora, Jeremias, ele foi vocacionado a ser profeta, irmãos, muito jovem. Era um rapazinho. Nada. Ele foi separado pelo ventre da sua mãe. Mas ele não queria ser profeta, não, gente. Ele fugiu disso. Mas Deus o havia separado para ser profeta desde o ventre da sua mãe. Quando a gente vai ler a história de Israel, a gente se depara, né, com esse profeta que resistiu tanto a ser profeta, e quando você vai ver a história dele, parece que ele sabia tudo o que ia acontecer. Porque não existe um profeta tão impopular e mal compreendido nas Escrituras como Jeremias é. Porque ele vinha profetizando para Judá que a desobediência deles, que o afastamento deles do Senhor ia trazer consequências muito graves. Ele vinha alertando o povo. A gente não gosta de ouvir alertas, né, irmão? A gente não gosta de ouvir correções, repreensões, né? A gente não gosta. E ele estava fazendo esse papel no meio do povo, estava falando o tempo inteiro. O povo estava lá, se alegrando, festejando, vivendo a sua vida, fazendo seus planos, e ele no meio do povo dizendo: gente, presta atenção, essa desobediência a Deus vai custar caro demais para vocês. Gente, presta atenção, olha aí, vocês estão se distanciando nas mínimas coisas. Daqui um pouquinho vocês vão estar tão distantes que não vão conseguir mais voltar. E ele alertava o povo: olha, o Senhor falou que esse afastamento vai se tornar um cativeiro na vida de vocês, vai vir destruição. Mas ele foi taxado pelo povo de antipatriota. Sabe aquela pessoa: ih, chegou fulano, né? Só, não fala nada não, que queima o filme da gente, fala nada não, que parece mais um profeta, né, da desilusão. Ele era tido como um antipatriota, odiado pelo povo, irmãos, tão odiado, que chegou um momento na história da vida de Jeremias, que quando o Senhor dava uma nova profecia para ele, ele mandava o secretário dele na frente, o Baruque, e usava Baruque para falar em nome dele, de tão impopular, de tão difícil. Estava sendo as palavras de Jeremias no meio do povo. Jeremias profetizou durante o reinado de 5 reis. Você pensa? Ele foi profeta de 5 reinos, de 5 reis. E o tempo inteiro, nesses reinados, ele alertava o perigo da desobediência. Nessa noite eu quero que você preste atenção, frise isso aí, o perigo da desobediência, o perigo da desobediência. E como retribuição, sabe o que ele recebeu? Ele recebeu perseguições de morte, injúrias, morte, ameaça de morte, ódio do povo, era isso que ele recebeu. Nossa, que difícil ser profeta no meio desse povo, né? Mas as mensagens dele eram de severo alerta. Ele estava alertando, irmãos, o que ia acontecer se eles não mudassem. Ele estava alertando o povo sobre o inevitável juízo do cativeiro que viria se eles não se arrependessem da idolatria e do pecado. Pois é, ele lutava até mesmo contra os profetas da época. Porque enquanto ele vinha no meio do povo e falava: Deus vai trazer juízo, gente. Presta atenção que vocês vão ser levados cativos por causa da desobediência de vocês. Outros profetas no meio do povo falavam: nada, gente. O Senhor vai prosperar vocês. Vai vir tempos de muitas realizações no meio de vocês. Ele tinha esses
Deu não. Esse microfone não está suportando essa mensagem, irmãos. Ele está lamentando aqui. Enfim, né? Enquanto ele tinha esses embates com esses profetas, e era muito interessante, porque nós somos assim, sabe? A gente gosta de ouvir aqueles que vão dizer as coisas que a gente quer ouvir. Verdade ou não? Não precisa dizer não. A gente é assim. A gente procura aquelas pessoas, geralmente, tá? Que vão falar o que a gente quer escutar. É assim. Aquilo que nos agrada. E é exatamente aí que mora o perigo, né? É quando a gente está buscando sempre ouvir aquele que vai apoiar o que a gente estava fazendo. Mas Jeremias, gente, ele tinha uma mensagem de alerta para o povo. Mas ele era um homem de Deus. Ele era sério. Ele era sensível. Irmãos, Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele sofria e chorava só de pensar no cumprimento das profecias que ele mesmo falava. Ele sofria por enfrentar as dificuldades que ele tinha para profetizar e por perceber que o povo estava caminhando para aquilo, ele sofria. Então, quando eu li esse texto de Lamentações 3:55, ele está falando de um fundo do poço, está falando de um fundo de uma cova. Provavelmente ele estava numa masmorra, que está descrito em Jeremias 37, ou ele estava realmente numa cisterna, quando eles lançaram Jeremias numa cisterna, e ele quase morreu lá mesmo. Certamente em um desses lugares ele estava. Mas nessa noite eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que Jeremias tinha motivos para lamentar? Será que ele tinha motivos? Eu vou dizer, sim, claro que ele tinha. O povo não dava ouvidos. O povo ouvia, mas não escutava. O povo ouvia, mas não obedecia. Obedecer é ouvir. O povo ouvia, mas não obedecia. E quando eu ouvi, né, irmãos? Voltou. Quando Jeremias ele escreve o livro de Lamentações, aleluia! Quando ele escreve o livro de Lamentações, esse cativeiro já tinha vindo. Já estava na terceira invasão de Nabucodonosor, no ano mais ou menos 586 a.C., ele já tinha invadido. Quando ele escreve esse texto, ele já tinha invadido a cidade, já tinha destruído. Aquilo que ele já tinha predito já tinha acontecido. E ele tinha razões para lamentar? Tinha, muitas razões para lamentar, porque por mais que a gente alerte, a gente não quer que aconteça, não é, irmãos? Por mais que o Senhor alerta, o objetivo dele é que isso não aconteça. Ele vem primeiro, num primeiro momento, é nos salvar. Mas Jerusalém já tinha sido devastada pelos babilônios, o famoso Templo de Salomão já estava em ruínas, um grupo imenso de judeus já tinha sido deportado para a Babilônia, levado para outra nação, e tudo isso por causa da desobediência e do afastamento de Deus, né? E nessa noite eu quero que você preste atenção nisso. Olha, o distanciamento de Deus vai trazer consequências muito sérias para a sua vida. Sabe, você que está me ouvindo nessa noite, está na sua casa, não pense. O afastamento de Deus traz consequências muito graves. Eu pergunto, há motivos para lamentar? Sim. Lamentar porque ele só estava no fundo daquele poço, por causa da dureza do coração daqueles homens. Lamentar porque olhar para aquela nação escolhida por Deus e separada por Ele, aquela nação que o Senhor elegeu, estava no fundo do poço por causa da desobediência deles. E daí cabe uma reflexão para nós essa noite. Será que nós temos o que lamentar nesse momento histórico que nós estamos vivendo? Será que nós temos momentos que para muitas pessoas é o fundo do poço? Tem muita gente vivendo no fundo do poço nesse momento, irmãos. Mateus 2,18 diz, ouviu-se uma voz em Ramá,
choro e grande lamento. É Raquel que chora por causa de seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Quantas Raquéis existem no Brasil hoje? Quantas? Você faz ideia? Seremos indiferentes ao fundo do poço? Que tantas pessoas estão vivendo nesse momento, vamos ser indiferentes, vamos fazer tipo, não é minha dor, não tem nada a ver comigo, nem conheço, né? Temos que lamentar. Temos que lamentar o fato de um tio abusar de uma menina desde os 6 anos de idade e aos 10 a menina ficar grávida e só agora que eles descobriram isso, o abuso? Ou será que as pessoas sabiam e não fizeram nada? Porque a gente está falando sobre o aborto, mas e aí? E antes disso? O que estava acontecendo nessa família? O que estava acontecendo nessa casa? Você sabia que no Brasil, a cada 15 minutos, uma criança sofre violência sexual? Esse é dado do mês passado, da revista Último, 384. A cada 15 minutos. Eu fiz a conta, sabe quantas crianças são abusadas sexualmente por dia no Brasil? 96 crianças. 96 crianças. 96. Essa semana eu fui na varanda da minha casa, e é um lugar alto. Eu fui lavar o chinelo do Miguel no tanque. Quando eu estava lavando o chinelo, eu comecei a escutar uma voz de uma pessoa xingando, uma voz de uma criança. Aquilo chamou minha atenção, eu logo, a varanda é comprida, eu logo debrucei, querendo ver de onde vinha aquela voz. Eu queria ver o que estava acontecendo. E aí eu presenciei da minha varanda uma cena de uma mãe jovem com um menino de 7, 8 anos. Ele estava carregando um sofá com a mãe. E ele não estava conseguindo muito carregar aquele sofá, sabe? Quem aqui já carregou sofá, gente? Pode ser qualquer sofá. Né? Eu já carreguei sofá, já carreguei guarda-roupa com meu pai. Quando a gente levantou o guarda-roupa, ele falou, descansar! Eu falei, aí pronto, eu não consegui fazer mais nada, porque quem me conhece, eu comecei a rir, perder a força. O menino estava carregando um sofá com a mãe. E ele não estava aguentando, e por isso ela estava xingando. E ele soltou o sofá, porque ele não conseguiu. Essa mulher foi para cima dele, começou a bater nele, xingar e falar, e xingar. E eu só escutava uma voz falando assim, mamãe, eu te falei que eu não dava conta. Mamãe, eu te falei que eu não dava conta. Eu ergui as minhas mãos naquela hora e comecei a orar. E pedi a Deus que tivesse misericórdia daquele menino. Porque ele era uma criança. E aquela mulher tomada de ira, batia nele, e praguejava, e xingava. Irmãos, e eu comecei a orar pelas crianças, que os meus olhos não podem ver, nem os meus ouvidos podem ouvir, mas que Deus vê, e os ouvidos dele escutam, sabe? Assim como o clamor de um povo no Egito chegou até a presença de Deus, um clamor de um povo que estava sofrendo debaixo do tacume de Faraó, assim também o clamor deste sobe diante da presença do Senhor. O Senhor vê. Essas situações, irmãos, são o fundo do poço. São o fundo do poço. É a consequência do distanciamento de Deus. Sabe uma coisa de rachar o coração? Você escutar de uma mulher de jovem, de 30 anos, falar para você assim, que o marido dela bate nela, puxa ela pelos cabelos, e o sujeito é evangélico. Ai, irmãos, nós precisamos lamentar isso. É o fundo do poço. É o fundo do poço. É o fundo do poço. Nós devemos lamentar a nossa vida pobre da vontade de Deus. Porque Paulo fala assim, que ele deseja que a igreja de Cristo seja uma igreja cheia do conhecimento da vontade do Senhor. Nós temos que lamentar, pôr a boca no pó e lamentar sermos tão pobres do conhecimento da vontade de Deus. Mendigarmos a falta do conhecimento de Deus. Lamentar, sabe, a falta de interesse pelas coisas que são do Senhor, sabe?
a busca, a força, o vigor, o empenho pelas coisas que são do meu interesse, mãos de Cristo. Lamentar que os nossos esforços, os maiores deles, os melhores, são em busca do nosso próprio bem-estar. Ai, lamentar tantas palavras vazias, frívolas, sem sal, sem tempero, que não dá sede em ninguém que escuta, sabe? Tem que lamentar. Um cristianismo sem espiritualidade, porque um crente que bate na mulher é um crente nominal, ele se julga. Mas Cristo passou muito longe dele, muito longe. Há muito que lamentar. Você pode cruzar os braços e dizer assim, 1, 2, 3, cada um com seus problemas. Mas Jesus é o nosso paradigma, é modelo, é o referencial, é o alvo. Eu tenho que olhar para ele e me sentir inconformado. Eu tenho que olhar para ele e falar, Senhor, eu preciso me conformar à sua imagem. Jesus chorou diante da sepultura de um amigo. Mas por quê? Ele sabia que ressuscitaria Lázaro, por que ele estava chorando? Chorou por compaixão, chorou por amor, chorou por empatia, chorou porque se colocou no lugar do outro. E por isso ele chorou. Sabe, talvez seja tempo de cantar canções tristes de arrependimento, irmãos. O dolorido, sincero lamento pode ser o ponto de partida para a busca da misericórdia de Deus. Amém. Sabe? Que nós tanto precisamos. Então, com Jeremias, a gente aprende que lamentar o fundo do poço é o que Deus espera de nós. É a reação legítima à existência do sofrimento. É o reconhecimento do sofrimento e da dor. É o reconhecimento. É colocar Deus no contexto, sabe, da dor e do sofrimento, é chamar Ele para a história. Não deixar Ele à parte como tipo assim, resolve aí esses problemas de vocês, foi vocês que pecaram, foi vocês que fizeram. Não, irmãos! Deus deseja ser invocado, chamado para o contexto da dor e do problema. Sabe? Aprendo com Jeremias que nós temos que lamentar todo tipo de distanciamento de Deus, porque isso é o fundo do poço. Também aprendo com ele que o lugar do lamento pode ser um lugar de esperança. Muitas situações da vida podem levar uma pessoa para o fundo do poço. A pessoa pode enfrentar a crise financeira e não suportar. A pessoa pode vivenciar um problema conjugal e não suportar. Ela pode enfrentar uma enfermidade e não suportar. Isso fazer ela ir ao fundo do poço. Mas nenhuma dessas causas é mais séria do que o distanciamento do Senhor. Nenhuma delas é mais séria. Quem sabe hoje você está vivendo uma situação de fundo de poço? Você está me ouvindo aí na sua casa? Quem sabe você está aí vivendo esse momento? Nesse lugar não dá para fazer mais nada, a não ser olhar para cima, sabe? Nesse lugar não dá para olhar para os lados pedindo ajuda, não tem jeito. Deus é o único que pode te tirar do fundo do poço. Deus, o único. Mas há algo que nós podemos fazer no fundo do poço, sabe? Há algo. Nós podemos, a exemplo de Jeremias, clamar. E essa situação pode se transformar em um novo começo na sua vida. Um começo de esperança, uma nova gênese. Sabe? Quando toda a esperança morre, quando toda a ajuda falha, há um Deus que nós podemos clamar. O fundo do poço pode ser um lugar de esperança para você, assim como para Jeremias, porque ele invocou o nome do Senhor. Agora, se você está aqui ouvindo essa palavra, fala, poxa, não tem nada a ver comigo, não estou no fundo do poço, estou de boa, estou bem, estou beleza, minha família, que bom! Mas existem pessoas que estão lá, no fundo do poço. E a exemplo de Jesus, nós não podemos ser indiferentes a elas, irmãos, não podemos, não podemos. Devemos clamar ao Senhor, porque o nosso clamor traz o socorro do Senhor para aqueles que nem o conhecem. Traz a providência de Deus. Jeremias diz, lá do fundo do poço, invoquei teu nome, Senhor. O verso 57, de mim te aproximaste, no dia que te invoquei, disseste, não temas. Sabe? O Senhor respondeu para ele, não ter medo. Como não ter medo? Se ele estava naquela situação tão desesperadora e sem saída, como não ter medo? Sabe?
É porque, mesmo que o momento seja difícil, quando o Senhor chega, chega o consolo, chega o conforto, chega o perdão, chega a restauração, chega a transformação, e por isso nós não precisamos temer. As misericórdias do Senhor são a razão da nossa esperança, porque elas se renovam quando? A cada manhã. A cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. E eu quero encerrar essa palavra, você está achando que eu não vou conseguir fechar no tempo? Quero encerrar essa palavra lembrando de uma canção do Ed Wilson, que eu me lembrei quando eu estava refletindo sobre essa palavra, que diz, a canção se chama No Fundo do Poço. E diz assim, no fundo do poço você me encontrou já quase sem vida. Quantas pessoas estão quase sem vida nesse momento? De porta em porta, sem ter esperança, sem ter mais saída. Cansado da vida, cansado de tudo, nem lágrimas tinha para poder chorar. Meus olhos secaram, meus pés se cansaram do meu caminhar. No fundo do poço, já quase sem rumo, buscava um abrigo, um colo quentinho, um afago, um carinho, a mão de um amigo. Clamei o teu nome, com as forças que eu tinha. Abri os meus olhos e vi a sua luz. Do fundo do poço, você me tirou, meu Senhor Jesus. E ele diz, a mão que me salvou, te salvará também. A luz que me salvou, que me curou, vai te curar também. Te amo, meu Jesus. Aceite o meu louvor. Eu quero ser de ti, Senhor. Irmãos, se você hoje se encontra numa situação difícil, ou se você está bem, o Senhor está te chamando para que você sinta a dor do seu próximo, para que você seja uma igreja samaritana. Chega de um samaritano no caminho, tem muita gente para um samaritano. Vamos ser uma igreja samaritana? Não vamos falar de um samaritano, não vamos falar de uma igreja com um coração samaritano. Eu fiquei tão feliz hoje pela manhã quando o pastor Kleber disse que eles abriram as ofertas de missões e tinha ali um dinheiro. Você sabe que a igreja é séria, que ela não fica ali te implorando para você ofertar, nada disso, deixa na liberdade do Espírito. Eles enviaram dinheiro para a Cruz Vermelha, enviaram dinheiro para os Médicos Sem Fronteira, enviaram dinheiro para a Jocum, para ser socorro em ocasião oportuna. Ô, irmãos, você pode clamar e o socorro pode vir para alguém que você nem conhece. Deixa Deus usar você. O salmista diz, no Salmo 40, que ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou num lugar seguro e pôs um novo cântico na minha boca. O hino de alegria, Deus quer que você canta ele, tá? Não estou falando aqui que não. Mas depois que todas essas coisas acontecerem, Ele vai colocar esse cântico nos seus lábios. Amém? Quero que você feche os olhos nesse momento. Quero convidar o louvor. E enquanto nós vamos aqui nos apresentar ao Senhor, quero que você, onde você estiver agora, talvez você está se lembrando de uma pessoa que está no fundo do poço. Talvez você está se lembrando nesse momento de uma nação, de uma família, do seu parente, quem sabe você. Coloque-se diante do Senhor agora. Nós vamos nos apresentar perante Ele. Vamos invocar o nome do Senhor, vamos clamar a Ele, que o nosso lamento se torne socorro, que o nosso clamor se torne providência. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo agora. Enquanto nós estivermos orando, o louvor pode cantar a canção, porque logo depois eu vou dar a bênção apostólica. Senhor, Pai, existem palavras muito difíceis de serem ditas. O Senhor sabe disso, Pai. Existem muitas palavras que nós não queremos ouvir, porque às vezes são duras demais, porque às vezes nos incomodam, nos tiram do nosso lugar de conforto, nos tiram do comodismo. Mas essas palavras são alertas de Deus para nós. São alertas. Porque o Senhor nos ama, Ele envia os seus profetas.
Porque o Senhor nos ama, o Senhor envia sua palavra. Porque o Senhor nos ama, o Senhor nos fala sobre o risco que corremos, sobre o perigo. Um dia Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, Satanás pediu para se andar contra a sua vida, mas eu roguei ao Pai por ti. Eu roguei ao Pai por você, Pedro. Ah, Senhor, quantos necessitam desse clamor hoje? Porque Satanás está se irandando, porque ele tem um objetivo, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Esse é o seu objetivo, é a sua finalidade. Mas o Senhor quer levantar um povo que clama, um povo que ora, um povo que triunfa sobre Satanás, clamando, invocando, rogando, se arrependendo. Ah, Senhor, os teus olhos contemplam todas as pessoas na terra. Nós oramos por aqueles que sofrem as suas dores, por aqueles que nesse momento querem morrer, estão tentando contra as suas próprias vidas, Senhor. Por esse que está erguendo a mão contra sua esposa agora, Senhor. Por essa criança violentada nesse momento, Jesus. Nós queremos ser o clamor que sobe aos céus agora. Nós queremos ser o clamor que, Senhor, move os céus, traz socorro. É a tua mão que eles clamam, Senhor, nesse momento. São os teus ouvidos, o teu coração que eles precisam. E nós queremos ser esse povo samaritano no caminho. Uma igreja que presta o socorro, que presta ajuda, que clama, que roga, que se arrepende, que busca o caminho do retorno, Senhor. Se existe alguém aqui tão distante, tão frio na fé, tão longe do Senhor, oh Deus, traga arrependimento e contrição para esse coração, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Tu és a luz que ilumina o nosso rosto. Tu és a luz que ilumina o nosso rosto. É o Senhor que do alto estende a mão e nos tira das muitas águas. É o Senhor que coloca os nossos pés na rocha firme. É o Senhor que fortalece a nossa vida. Oh Deus, que assim seja. Nós rogamos, nós clamamos, no nome poderoso de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor, reunida onde estiver, diga amém. Assim seja. Vá em paz e fique em paz, em nome de Jesus.